Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição, o manto do louvor em vez da capa da tristeza. Palavra do Senhor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se essa honra, senão o que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi ele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. E vos dignei para irdes e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria que a gente refletisse um pouco, primeiro sobre a identidade dos sacerdotes. Eu digo identidade dos sacerdotes para os novos tempos. É claro que nós que fomos ordenados há anos atrás, no meu caso há 32 anos, quer dizer, olhar 30 anos atrás e olhar para hoje, a nova dimensão da ação pastoral para os novos tempos, dessa nova cultura, é preciso a gente olhar então para a nossa identidade. Eu digo então que você, que vai ser ordenado daqui a pouco, reflita mais ainda sobre a sua identidade. Ela deve ser uma identidade missionária. E até digo missionária numa cultura, quase que podíamos dizer assim, totalmente secularizada. É nesse ambiente, nessa nova cultura, que você deve ser sacerdote, deve ser presença de Deus, como ministro de Deus, como padre. E isso supõe, logicamente, coragem, supõe responsabilidade e supõe opção radical de vida. Eu creio que a caminhada de 8 anos de seminário foi justamente para levar a esta consciência, desta opção radical pelo reino. Por trás de tudo isto está a espiritualidade num profundo discipulado. Eu até digo, se faltar uma espiritualidade radicada em Jesus Cristo, o seu sacerdócio vai por água abaixo. Perde a sua força e perde a sua fecundidade. A força propulsora da ação vem da ordenação, vem desse momento, no receber a graça do sacramento. E é claro que essa força do sacramento tem que ser agora alimentada, e é alimentada com a oração, com a palavra de Deus, com a vivência da vida de comunidade, da vida da Eucaristia. É a consciência então de ser discípulo, e muito mais dentro da nova cultura e dentro da mentalidade da igreja hoje, quando fala muito da ação da palavra de Deus. Então eu digo que esta consciência de ser discípulo tem que ser apoiado na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a motivadora do discipulado. Só é possível ser discípulo e aí ser missionário se o caminho é feito pela palavra. A palavra de Deus que alimenta, que nos leva à Eucaristia, nos leva a fortalecer a nossa identidade. A missão não passa propriamente por organização. É claro que nós precisamos ser organizados, é mesmo um mínimo de organização,
Mas eu digo que a missão passa pelo discípulo de Cristo, do ser discípulo de Jesus Cristo. Se você perde essa intimidade com Cristo, você perde também o pique da missão. O discípulo vive, reza, sofre e age em nome de Jesus Cristo. E é preciso ter essa coragem. É a radicação trinitária, quer dizer, a raiz está na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas está na cristologia. Eu até diria assim que a radicação é cristológica, ela é eclesial no ministério sacerdotal. Se você perde essa dimensão da Santíssima Trindade, dimensão de você se identificar com Jesus Cristo, e se você perde a dimensão de igreja, você perde o sentido da missão. Há o perigo da gente se isolar como sacerdote na dinâmica de uma igreja que é unidade. Às vezes a falta de fecundidade do ministério na paróquia é justamente porque falta unidade. A igreja é una, ela está em torno de Jesus Cristo. Esta unidade é fundamental. Por isso que na identidade sacerdotal tem que estar essa dimensão eclesial. Em tudo está o fundamento da identidade missionária do padre. E é importante, logicamente, ter clareza sobre essa identidade, dar acolhimento orante da obra do Espírito na própria vida. Já que eu digo que nesta intimidade com Cristo, aí está também a intimidade com sua mãe, Maria. Até digo que a falta de afinidade, devoção, intimidade também com o sim de Maria, você perde a fecundidade do seu ministério. No sacerdote, Deus fala e mostra ser um sinal de seu reino. Por isso é preciso caminhar com decisão na vida de santidade. E hoje se fala muito nisso, a busca da santidade. Se o mundo hoje se volta tanto para a questão da espiritualidade, é justamente porque está cobrando de nós santidade, de nós padres, todos nós, diáconos, bispos. A falta de santidade faz com que o nosso ministério não seja fecundo. Será que não é isso que está faltando hoje? Mais santidade, mais identidade nossa com Jesus Cristo e com a sua palavra. Ser sinal de esperança para a igreja e para as pessoas. É com este pensamento, então, caros 5 diáconos, que nós os acolhemos no presbitério. Nós os acolhemos de braços abertos, com toda alegria. São 5, é uma força, é um peso que nos ajuda a ter até uma nova dimensão de caminhada como presbitério. Missão de vocês, primeira missão, pregar a palavra de Deus, apacentar o povo de Deus, celebrar no sacrifício do Senhor. São dimensões fundamentais da vida do sacerdote. Exercer a função de santificar, elevando a vida espiritual do povo. E olha bem, as comunidades estão aqui presentes, e no coração de cada um de vocês, eu tenho certeza, há uma grande esperança de receber de cada novo sacerdote e de todos nós aquela força para caminhar na busca da santidade. Então, exercer essa função de santificar, ter disponibilidade no atendimento do povo, com carinho, com amor. Aliás, vocês sabem, isso é muito trabalhado hoje no seminário, não é? Acolhida é fundamental hoje. Nesse mundo individualista, a carência é muito grande, e com o nosso apostolado, com a nossa missão, a gente pode suprir muito essa carência. Quando você acolhe bem, você já está exercendo um grande serviço
para a sua comunidade. Ser sempre, então, ministro da palavra, tendo diante dos olhos o exemplo do bom pastor, sendo servidor, ministro da palavra, ministro da liturgia, ministro da caridade e assim por diante. A gente olhando então para as leituras que dão o significado da nossa celebração, o profeta Isaías fala que o Espírito de Deus está sobre seu ungido, ou seus ungidos. Vocês serão ungidos daqui a pouco, ungidos nas mãos, para dizer desta responsabilidade de santificar, ser um outro Cristo. Ele é ungido e enviado em missão para anunciar a boa nova, ser o caminho da graça de Deus para os que estão a seu cuidado. Como Isaías, eu digo o mesmo para cada um de vocês que vão ser ordenados daqui a pouco. Assumir esta unção. O discípulo é aquele que tem o Espírito de Deus, é ungido e é enviado. E nessa celebração vocês estão sendo enviados para exercer essa missão na igreja e principalmente na nossa diocese. A carta aos Hebreus, eu digo que o padre é tirado do meio das pessoas para uma missão própria na comunidade. Não é missão de honra, nem de prestígio, nem no sentido de profissionalismo, ser profissional do altar, não é nesse sentido, mas de ser sacerdote, de ser servidor do seu povo. Na verdade, o sacerdote é aquele que faz uma entrega fecunda, é obediente a Deus, sendo discípulo de Jesus Cristo na missão. O padre é causa de salvação para o mundo, proclamado pela igreja de sacerdote. Sacerdote, aquele que santifica. No Evangelho de João, eu digo que há um princípio cristão: permanecer no amor de Cristo com fidelidade. Então, assumir a vida sacerdotal com amor, com o coração aberto. O padre deve ser o primeiro a guardar os mandamentos do Senhor, com seu próprio exemplo. Aí a cobrança sobre nós, o nosso testemunho de vida, a nossa postura hoje, nosso ser padre hoje. Só ama aquele que é capaz de dar a vida pelos seus amigos, como fez Jesus. O padre então é escolhido para assumir tudo isso e é designado para ir em missão fundamentado no amor. O Evangelho de São João quer mostrar justamente que a raiz de toda a nossa ação passa pelo caminho do amor. Para isso são impostas as mãos sobre aqueles que são chamados. É o que faziam os apóstolos, impunham as mãos. E esta imposição das mãos significava missão, ainda mais ungindo, o credenciamento para esta missão. Caros diáconos, neste momento então, os chamados são vocês. Claro, todos nós somos chamados. E precisamos estar todo dia renovando o nosso compromisso e nossa resposta. Mas nesse momento são vocês os chamados. Respondam com o coração aberto e comprometido. Todos nós esperamos isso de vocês. Nosso presbitério espera isso. E também os padres que vieram de outras dioceses, amigos. Nós esperamos de vocês justamente este coração aberto, comprometido, acolhedor, um coração que seja realmente de igreja. Que Deus os abençoe e não joguem por terra esse dom tão importante e precioso para a vida cristã do nosso povo. A igreja, a diocese e as comunidades esperam de vocês fidelidade e amor. Que essa presença de Deus seja força, que o Espírito Santo seja guia, fortalecedor da ação e da decisão de resposta vocacional de cada um de vocês. Deus os abençoe
Que Maria seja a grande mestra, a intercessora, para que o trabalho de cada um de vocês seja fecundo para a nossa igreja. Amém. Em diálogo entre o pastor e os eleitos, veremos quais são as responsabilidades desta missão que eles livremente assumirão. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante todo o povo o propósito de aceitar este encargo. Eu lhes pergunto: quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdotes, no grau de presbíteros, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Quero. Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, e se entregou ao Pai por nós, a ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. 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 Neste momento, os eleitos aproximar-se-ão do pastor diocesano, ajoelhar-se-ão e com as mãos postas nas do bispo que os interrogam. Diego, prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Luiz Antônio, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Rafael, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Sérgio, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Silvio, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Ao prostrarem-se, os ordinandos abandonam-se nas mãos de Deus, no despojamento pleno e total na confiança ao Criador, com humildade e amor. E nós, neste instante, vamos pedir a intercessão dos santos e santas que souberam amar a Cristo e aos seus irmãos, para que olhem para estes nossos irmãos em suas escolhas. Peçamos ao Espírito Santo que derrame abundantemente sua graça sobre eles, que decidiram dedicar suas vidas a Deus, à Igreja e ao povo. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso,
que derrame com largueza a sua graça sobre estes seus servos, que escolheu para o cargo de presbíteros. Fiquemos em pé, cantemos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Ó Santa Mãe de Deus, com o esposo São José, São Pedro e São Paulo, São João e Santo André, rogai por nós, rogai por nós. Estevão e Lourenço, sinais de muita fé, ó Santo Curador e Francisco Xavier, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Senhor, sede nossa proteção, ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo mal, ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo pecado, ouvindo, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouvindo, Senhor. Cristo ouvido, Jesus Cristo atendendo. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons os que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados. Por Cristo nosso Senhor. Os bispos sucessores dos apóstolos impõem as mãos orando a Deus sobre a pessoa escolhida para que se torne presbítero e os ajudem a ensinar, santificar e governar a igreja, povo de Deus. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, e com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo.
Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão. E lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores, de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de uma pregação, de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça para a água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ajoelhando-se diante do bispo diocesano, terão suas mãos ungidas com o óleo do Santo Crisma, e logo em seguida, D. Paulo as cingirá com um véu, que ao desatadas darão sua primeira bênção. Padre Diego, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício.
Padre Luiz Antônio. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Padre Rafael. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Padre Sérgio. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Padre Silvio. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. A patena e o cálice são instrumentos que contêm pão e vinho, oferenda do povo que será apresentada a Deus pelos neopresbíteros, que deverão ter consciência do que celebra e conformar suas vidas ao mistério celebrado. Padre Diego, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Padre Luiz Antônio, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Padre Rafael, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, confirmando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Padre Sérgio, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Padre Silvio, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu.
Os neopresbíteros serão acolhidos no meio da igreja pelo bispo e os presbíteros com o ósculo da paz. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, eu não magoe mais. Saibamos deixar um do outro na saudade e faz bem. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Do Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre e em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossa glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda,
nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Bento, o nosso Bispo Paulo, com os bispos do mundo inteiro e estes vossos servos, eu, Luiz Antônio, Rafael, Sérgio e Silvio, que hoje foram ordenados presbíteros da Igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e será. O corpo de Cristo guarde para a vida eterna. Quando a vida se doar, peregrinos caminheiros, vamos juntos como irmãos, promessa repartindo a palavra ao mesmo pão. Correr, e o milagre vai acontecer. Oremos, ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente. Por Cristo nosso Senhor. Agradecemos a Deus por ter colocado em nossas vidas um caminho a seguir. Somos gratos ao nosso bispo diocesano Dom Paulo, que confiou em cada um de nós e que se faz presente nas nossas vidas, depositando a esperança de um clero novo, transformados pela graça e a força do Espírito Santo. Hoje, Dom Paulo, o Senhor ordenou 5 novos padres, cheios de vontade, que vieram somar, acrescentar e fazer a diferença no clero diocesano. Conte conosco. Somos gratos a todos os irmãos de presbitério que nos acolhem nessa noite e que se fazem presente nesse momento tão especial da nossa história. Somos gratos aos nossos formadores que desde o início do seminário estiveram ao nosso lado, nos orientando, nos preparando para a vida presbiteral. Somos gratos por todos aqueles que estiveram à frente do Seminário Diocesano de São José do Rio Preto, nossos reitores e vice-reitores, a todos os professores de filosofia e teologia. Não poderíamos deixar de agradecer a vivência com os nossos queridos irmãos seminaristas, seja do Seminário Propedêutico ou do Seminário Maior. Agora nós estaremos rezando e promovendo a vocação de vocês, para que um dia vocês possam somar conosco e experimentar este momento tão especial e significativo que nós experimentamos no dia de hoje. Nós queremos, de uma forma muito especial e carinhosa, agradecer os nossos familiares, pais, mães, irmãos, tios e avós, todos que nos viram crescer em estatura, sabedoria e fé. Na dinâmica da vocação, nós renunciamos à presença cotidiana e o convívio familiar com aqueles que são pessoas importantíssimas na nossa história e retornamos a eles, neste momento, pronto para retribuir o bem que eles fizeram para nós através da bênção sacerdotal. Por tudo que fizeram e fazem por nós, só nos cabe repetirmos as palavras do apóstolo: a vocês, familiares, não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós lhe damos, a nossa bênção. No momento de saudade, sabíamos claramente que a distância jamais nos faria esquecer nossas raízes simples e humildes, de pais e familiares que lutam para ganhar a vida de forma justa e se doam para que nós 5 pudéssemos chegar até esse presente instante. A saudade é apenas a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Já bem nos dizia Rubem Alves, e nós fazemos hoje nossas palavras retornando para vocês como filhos padres, incorporando vocês à nossa família maior da Santa Mãe Igreja. Aos nossos amigos, velhos e novos que fomos conquistando ao longo da caminhada, os pertos e distantes, nosso muito obrigado por ter tido conosco a paciência necessária
e a presença fraternal de uma irmã e de uma irmã que se fizeram sempre, cada um de nós, nos sentimos muito amados. Aos nossos amigos do seminário, vocês merecem nessa noite todas as palmas desse povo. E nunca desistam da eleição e da vocação que Deus deu a cada um. Não importe a dificuldade ou a maldade que encontre no caminho, nunca deixe apagar o brilho do chamado dentro do coração de cada um de vocês. É sinal de realização, de vida e de comunhão com Deus, a persistência no sim. E todos que deixaram as suas casas aqui estão, o nosso muito obrigado. Muito do que somos, devemos à contribuição de cada um de vocês. Cada pessoa que passa em nossas vidas, passa sozinha e não nos deixa só. Deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso, mas é obra de Deus. Mesmo distante, sabemos que temos anjos que velam por nós e que procuram felicitar-se com nossas conquistas, chorar com nossas derrotas, auxiliar-nos em nossas fraquezas e caminharmos juntos rumo a Jerusalém Celeste. A vocês, nossos sinceros agradecimentos. E lembrem-se, somos eternamente cativados por vocês. Existem também aqueles amigos que adquirimos na caminhada vocacional. Alguns de longe, outros próximos. Agradecemos-los por tudo o que fizeram por nós durante esse período vocacional. Nos foram rocha firme, apoio, alicerce e conselho. Sem tais conselhos, exortações, correções fraternas, não seríamos conduzidos sempre mais ao caminho do bem. A vocês esse poema. Abençoados os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Bendito os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar, porque amigo sofre e chora junto. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade e te apontam a realidade, porque amigo é direção. Amigo é a base que falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros, autênticos irmãos, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saberem que os espinhos têm rosas. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e também pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um de outro se há de lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existiremos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas com a amizade construiremos tudo de novo, cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível.
O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, pastor e guia da igreja, vos guarde constantemente com sua graça, para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbíteros. Amém. Ele vos faça no mundo servos e testemunhas da verdade e do amor de Deus e ministros fiéis da reconciliação. Ele vos faça verdadeiros pastores que levem a seu povo o pão vivo e a palavra da vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. E a todos aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a palavra de Deus e a paz. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Anuncia-me, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações.